Ah, é assim, né? Aí eu tava pensando a gente falar sobre isso hoje, sabe? Da gente falar sobre a importância do pessoal incentivar os filhos, né? Da gente ver Jogos Olímpicos, de ver o pessoal treinando, de acompanhar os campeonatos, levar nos clubes, né? Quando reabrir, vai ter agora um campeonato de natação em Bauru, né? Campeonato nacional. Enfim, Sim, sim. Bom, tem bastante coisa para falar, né? Vários exemplos, a própria Simone Biles, né? top demais. Buenas. E 10 segundinhos aqui. Tranquilo. Bom dia, gente. Bom dia. Vem chegando, já vai começar. Senhoras e senhores, mais uma vez estamos por aqui, Super Quarta Saúde no ar para você. Muita coisa bacana para a gente falar por aqui hoje e sempre, né? Sempre tem muito que falar sobre saúde. Por aqui comigo está Dredd Coach. Seja bem-vindo ao Super Quarta mais uma vez. Muito bom dia, Ibrahim Gustavo. Bom dia, galera que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente aí, tanto na rádio quanto no podcast. É um prazer estar aqui com vocês todas as quartas-feiras, falando sobre saúde, sobre exercício físico, sobre saúde no contexto geral, física, mental, entre outros aspectos. E vamos falar sobre exercício físico, sobre qualidade de vida e trazer esse bate-papo para vocês aí. Muito legal demais. Nós terminamos aí a primeira temporada, né, do nosso Super Quarta Saúde. A gente trouxe muita informação. As 20 tendências foram aí 20 semanas, né? 20 semanas com as 20 tendências do American College, quando a gente está falando aí de atividade física, de saúde, e trouxemos as 20 tendências para 2021. E é claro, muito provavelmente para 2022 algumas coisas tendem a mudar, são tendências, né? Mas a gente vai entrar numa segunda temporada, mas antes dessa segunda temporada, nós estamos, para você que está ouvindo a gente depois do podcast, nós estamos neste momento em meio às Olimpíadas, né? Em plena Olimpíada acontecendo em Tóquio, no Japão. São dezenas e dezenas de modalidades, milhares de atletas reunidos nas Olimpíadas, que são, André, eu não sei se você concorda, mas eu acredito que sim, né? As Olimpíadas são a essência máxima do esporte, né? Exatamente. Eu gosto muito desse período e vale a pena a gente trazer o primeiro ponto assim de diferente em relação a todas as Olimpíadas, é que as Olimpíadas que a gente está vivendo é de 2020, né? E nós estamos vivendo em 2021 justamente por conta da pandemia que a gente está vivendo ainda, que não acabou, né? Bom, eu gosto muito, eu sou muito fã de história, de mitologia, eu gosto muito disso, né? E as Olimpíadas, ela remonta um pouco do início, né, dessa mitologia dos Jogos Olímpicos, que surgiu dentro da mitologia quando Hércules quis fazer um evento para Zeus, né? E aí, essa história ela remonta que ele criou jogos esportivos, né? E alguns desses jogos, como algumas lutas, alguma coisa parecida com o pentathlon, ainda permanecem até hoje. E aí, na França, um dirigente de uma federação esportiva teve a ideia de criar uma confederação internacional usando vários esportes com o objetivo de, além de fazer com que os jovens praticassem mais exercícios,
conectar outros países, usar o esporte como uma forma de aliança para conectar outros países. E aí ele juntou alguns países, mostrou essa ideia, o pessoal comprou a ideia, e aí nada mais justo, eles fizeram a primeira versão dessa Olimpíadas novas em Atenas, na Grécia, que foi da onde tudo começou essa história. Olha só que bacana, a gente está falando aqui, a gente une tantas coisas, né? A gente une mitologia, a gente une personalidades diferentes, globalização, línguas. Agora você imagina quanta gente é envolvida, quantas pessoas são envolvidas para a realização dos Jogos Olímpicos, hein, Dredd? Exato, e esse é um ponto importante a gente entender. Algum tempo atrás, e ainda hoje, alguns países, fora da parte de confraternização mundial, os Jogos Olímpicos são também uma jogada política no ponto de vista de aflorar e mostrar o poder de uma nação. Não é à toa que hoje, quais são algumas das maiores potências que a gente tem mundial? China e Estados Unidos. Quais são os países que mais investem em atletas, que têm mais medalhas, que mais estão à frente na maioria das Olimpíadas que a gente já teve? China e Estados Unidos. Então, mostrar o atleta é o guerreiro, é a tropa antiga, né, da modernidade. Então, é uma forma também de mostrar poder. Mas isso que você falou é um trabalho assim, com várias mãos envolvidas, porque não só o país sede, né, que trabalha nisso, mas são muitos atletas, são muitos treinadores, são muitas delegações, realmente um mundo direcionado para que a Olimpíada aconteça. Olha, isso que o Dredd falou é muito interessante, né, porque reflete diretamente no quadro de medalhas, que eu vou inclusive pegar aqui para vocês, e o quadro de medalhas, ele reflete diretamente no nosso dia a dia, né, Dredd? A gente olha, por exemplo, e vê a China em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo lugar, o Japão em terceiro, a Grã-Bretanha em quarto. Não é muito diferente dessas posições em termos de medicina, de pesquisa, de tecnologia, de inovação, de saúde, de educação. Coincidência ou não, Dredd? Cara, na minha opinião, não é nenhuma coincidência. Tanto é que uma das coisas que a gente vai abordar aqui é que essas grandes potências, elas usam o esporte como forma de educação e desenvolvimento ao longo da vida de uma pessoa, né? Ao longo da vida. Estados Unidos, as melhores universidades você só entra se você praticar esporte, né? Você precisa de bolsa, enfim. Se você analisar as potências mundiais hoje, em todos os aspectos, né? Elas têm uma relação com o esporte. Eu fui para a China. A China, Gustavo, só de atleta de levantamento de peso, são 10 mil atletas. Só de levantamento de peso. Para eles, a competição nacional é mais importante que a Olimpíada, porque a Olimpíada vão poucos atletas. Eles têm tão bons atletas. Tá ouvindo? Então, para eles a competição nacional é mais importante que as Olimpíadas. Por quê? Eles têm tão bons atletas que vai muito pouco atleta para a Olimpíada, então eles não têm um envolvimento tão grande, né? Então, se você analisar Estados Unidos, China, que foram os países que a gente falou, eles têm uma relação de usar o esporte como desenvolvimento ao longo da vida de uma pessoa. Isso é fantástico, isso é muito legal, porque assim, a gente está falando, o Dredd citou Estados Unidos. Você só acessa as grandes universidades se praticar esporte. E, na verdade, quando a gente vê no Pan-Americano, campeonatos mundiais, atletas norte-americanos são universitários, né? Eles estão fazendo faculdade, vão sair de lá médicos, engenheiros, advogados, professores, e estão representando o país, ganhando medalhas de ouro, né? Nesses jogos. E aí, para as Olimpíadas, vai a nata da nata. A China
ela forma 8 milhões de alunos no ensino médio todo ano. E esses 8 milhões de alunos precisam ser inseridos em 8 milhões de vagas de emprego todos os anos. Você imagina o que é isso? Então, assim, são países que estão preparados, inclusive no esporte. A gente vê a forma como esses países, vamos pensar que China, Estados Unidos, mas mais do que eles, né? A gente está falando de Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Singapura, são países que têm uma estrutura educacional para formar seres humanos e não alunos, né, Greg? E quando a gente olha para os alunos, eles são tratados como humanos, né? E não como alunos, simplesmente. Eles são tratados... Por isso que nesses países, o professor tem a imagem do professor, ela é de um mentor, né? É de um mestre, é alguém que te leva a alcançar objetivos, né? Exatamente, Gustavo. E você tocou num ponto importante aqui. Como eu falei, eu estive na China e eu vi atleta medalhista de ouro olímpico, depois do treino, o treinador mandar o cara fazer exercício com bastão, que é uma coisa elementar, e logo depois do treino o cara vai lá e usa o bastão, entendeu? Ele simplesmente obedece, ele não questiona, ele não fala nada. Por quê? Além do lance do respeito, que o oriental ele tem muito isso aflorado, ele sabe que o mestre está ali para o desenvolvimento dele, né? Existe essa relação que você falou muito bem, né? E é legal a gente trazer esse assunto que você está trazendo aqui, por quê? Porque isso esbarra diretamente na bandeira que a gente levanta aqui, né? Que o movimento, o esporte, ele não é simplesmente para qualidade de vida e saúde, que já é algo fenomenal, né? Ele ensina sobre hierarquia, ele ensina sobre respeito, ele ensina sobre perder e ganhar, ele ensina sobre resiliência, ele ensina sobre gestão de estresse, ele ensina sobre lidar com pressão. Então, são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Sim. Extrema concentração, respeito ao adversário, né? Exato. Viver o processo, quer dizer, você tem alguns esportes que você passa 4 anos treinando para a prova ter 10 segundos. Então, viver o processo, então tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. Só que no dia a dia, a gente não tem tempo de treinar nas ações. A gente está preparado ou não. E o esporte, esses países que são potências, eles entenderam isso de uma forma ou de outra. E o esporte precisa fazer parte da vida das pessoas. Então, muita gente nos Estados Unidos, na China e alguns outros países tem um esporte do início da vida e acompanha pelo menos até grande parte dela, né? E assim, não é uma coisa que você opcional, não. Você quer estudar nas melhores universidades, você precisa fazer exercício. Você quer frequentar um colégio bom, você precisa fazer exercício. Então o esporte, ele tá aqui. E aí, só para complementar essa fala aqui, falando sobre atletas, na minha concepção, e não é porque eu sou brasileiro, tá, gente? Isso tem um lado positivo, mas pra mim o lado negativo é muito maior, sabe? O atleta brasileiro, ele é um guerreiro. O atleta brasileiro que chega na Olimpíada, pra mim, eu respeito todos os atletas, mas ele é um atleta 2, 3, 10 vezes mais preparado do que qualquer outro atleta. Nas Olimpíadas, os atletas, eles não estão no mesmo barco, gente. Eles estão no mesmo mar. E aí tem alguns de navio, outros de lancha, alguns de barco e tem gente nadando perto de se afogar. Esse é o atleta brasileiro. E eu vou explicar para vocês por quê. Brasil chegou a Tóquio com 309 atletas. Pega esses dados aqui, Ibrahim Gustavo. 42% não tem nenhum patrocínio. 19% vivem com menos de R$2.000 de auxílio. 7% vivem com menos de R$1.000 de auxílio. 13% fizeram vaquinha para ir aos jogos. 10% desses atletas sequer vivem do esporte. 15% trabalham como motoristas de aplicativo para conseguir se sustentar e praticar o esporte. Então, perceba como todos os atletas, eles não estão definitivamente no mesmo barco.
não estão, né? A gente vê atletas de outros países que têm isso como profissão e eles se aposentam. Aqui no Brasil, quando o cara se aposenta, ele não consegue se tornar um professor, ele não consegue, de repente, ir dar aulas. Ele pega uma moto, como aconteceu com o Esquiva Falcão, que é medalhista brasileiro, boxeador, pega uma moto e vai ajudar a esposa a entregar pizza que ela faz. E aí, é claro que há dignidade em absolutamente todo emprego que é justo e que é digno e que você não está assaltando ninguém. Entretanto, o Esquiva Falcão nasceu não para outra coisa senão para o esporte. O talento dele é esse. O que ele precisa ser refinado cada vez mais. O talento que ele precisa se refinar é o esporte. E aqui no Brasil a gente tem menos oportunidades do que em outros lugares, infelizmente. Eu queria destacar aqui, Dredd, 2 atletas completamente diferentes. Na verdade, são 2 atletas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas e o que faz com que elas cheguem onde chegam. Primeiro, a Simone Biles, que foi o grande destaque deste fim de semana. Ela ficou de fora de 3 finais da ginástica, ela preferiu não competir, competiu na trave, levou o bronze e ela alegou que precisava se retirar das finais para 2 coisas: garantir a saúde mental e a segunda, não menos importante, não prejudicar o time. E a segunda atleta que eu queria destacar é a Ana Marcela Cunha, que ontem nadou 10 quilômetros. Ela nadou, literalmente, ela se lançou no mar, né? E ela nadou 10.000 metros ontem, ganhou a medalha de ouro para o Brasil e saiu da água como se ela tivesse acabado de acordar, cara. Nem ofegante. Ela, os 10 quilômetros, a ofegância dela nos 10 quilômetros era como eu quando subo escada. Dredd, como destacar essas 2 atletas? Muito bom ponto. Vamos lá. Primeiro, Simone Biles. Quando a gente fala de Simone Biles, a palavra que vem é fora da curva, gênio, incrível, tá bom. Agora, de todos os pontos que eu poderia passar o dia inteiro falando da Simone Biles aqui, tá? E da Ana Marcela também. Mas vamos lá. Tem 2 características que são fundamentais, que destacam um atleta ou um praticante de atividade física acima da média do outro. O primeiro, gente, é a capacidade motora, acervo motor, que é a capacidade de resolver problemas de formas diferentes com o próprio corpo. Então vamos lá. Quando a gente chama algum atleta de gênio, o que significa? Significa que quando você pensa em uma única forma de resolver um problema, entenda como um problema fazer um exercício. Quando você só vê uma única forma, esse atleta ele tem 2, 3, 5, 10 formas de realizar, de resolver aquele problema. Então, o repertório motor. Quanto maior o repertório motor de um atleta, maior a capacidade dele de resolver um problema, e a gente entende isso como um gênio, né? Vamos trazer pro futebol, que é mais fácil da gente entender. Por que a gente chama o Neymar de gênio? Porque o Neymar, ele, em uma situação que uma pessoa vê uma única saída, ele vê 5. Então, ele resolve muito mais problemas. Essa é uma característica que você pode notar na Simone Biles. Ela consegue séries com nível de dificuldade muito maior, com uma qualidade e perfeição muito maior pelo repertório motor que ela tem. E o segundo grande aspecto que a gente pode analisar é a capacidade mental, né? Porque o que atrapalha muitos atletas é conseguir fazer aquilo que ele treinou para fazer. Já perceberam? Se todo atleta conseguisse treinar, conseguisse fazer na competição o que ele treinou para fazer, muitos teriam o resultado que se prepararam para ter. Tá bom? Só que a maioria dos atletas não conseguem ter bons resultados, não conseguem ter o resultado daquilo que treinou para fazer. Então ela consegue aumentar o foco, a concentração, a clareza mental, o relaxamento,
para que ela consiga fazer exatamente aquilo que ela treinou. E, de novo, esse é um aspecto treinado desde criança, né? Isso é cultivado na criança. Esse é o talento que a gente fala, que precisa ser trabalhado e refinado, como o ouro mesmo, né? O ouro não nasce ouro, ele se transforma em algo precioso com o refinar-se dele, né? Exatamente. E aí, gente, pra mim, a maior besteira é você achar que o talento nasce em árvore, tá? Não existe, eu acordei talentoso e o outro não é talentoso. Não, isso, se você não trabalhar e desenvolver o seu talento, você não sai do lugar, tá? Então, pra mim, são esses dois pontos altos que chamam a atenção da Simone Biles. E aí a gente não dá pra falar dela sem falar do ocorrido, né? Que ela resolveu abrir mão de algumas finais que ela estava classificada, alegando precisar cuidar da saúde mental. Ela deixa um sinal, uma mensagem muito grande pra gente, não só pro esporte, tá, gente? Muitas vezes a gente tá muito mais preocupado em fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça, que a nossa imagem quer que a gente faça, mas não necessariamente é o que é melhor pra gente. Então ela resolveu virar as costas para tudo isso e olhar naquele momento que seria melhor para ela e pro time dela e tomou a decisão. Então, como um gênio, como um atleta de alto nível, tomar decisões difíceis também faz parte disso, tá? E às vezes as pessoas não vão entender e tá tudo certo, mas você precisa entender o que está fazendo. Então, para mim, isso destaca a Simone Biles de outros atletas. Repertório motor, né? Capacidade de resolver problemas de diversas formas diferentes e a habilidade mental, o que a gente pode chamar de mindset de um campeão. Todo campeão tem alguns traços parecidos. E aí, essa questão de acervo motor mesmo, do repertório motor para resolver problemas complexos, resolução de problemas complexos, segundo diversas pesquisas da ONU e do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, eles entendem como a resolução de problemas complexos como a principal competência socioemocional para o trabalhador do século XXI. É a capacidade de você resolver mais problemas em menos tempo, com menos esforço. Né? Perfeito. E aí eu queria destacar o que ocorreu ontem na praia. A dupla brasileira Álvaro e Alisson, eles perderam, e eu estava justamente assistindo ontem, conversando com a Mari sobre isso. O Alisson não tinha repertório nenhum. Ele, que é um atleta de altíssimo nível, não estava conseguindo colocar, expor, né, extrapolar de dentro para fora o repertório que ele tem, o vasto repertório que ele tem. Ele estava sendo cerceado por ele mesmo, e a gente percebeu a quantidade de erros que ele cometeu ao longo do jogo. Dos 2 sets o Brasil foi eliminado, volta pela primeira vez sem nenhuma medalha no vôlei de areia, no vôlei de praia, porque ontem, por exemplo, ele estava sem repertório nenhum. E aí os 41 graus que estavam fritando na areia, estava para todo mundo, né? Estava para os 2 brasileiros e para os 2 atletas da Letônia. Mas realmente ontem isso foi visível, ele estava sem o repertório, que afetou negativamente a parte psíquica, que acabou afetando a parte motora dele também, né? Perfeito. Aí a gente entende que performance é potencial, quer dizer, que é a sua capacidade menos a interferência. Quanto mais você deixa a interferência te atrapalhar, menor seu potencial, menor sua performance. E aí, falando da Ana Marcela, gente, não é nenhuma novidade, tá? Ela ganhar a medalha de ouro. É a 4ª Olimpíada que ela participa, a primeira ela era muito jovem, né? Mas, vamos analisar para pessoas, seres humanos normais. Você nadar 10 quilômetros é algo assim surreal. Anda 10 quilômetros, você já vai ficar extremamente cansado. Correr, pior. Agora imagina nadar no mar aberto 10 quilômetros. E assim, no nível, eu não sei se vocês viram a prova, quem não viu vale a pena dar uma olhada lá. O nível na intensidade da nadada, do ritmo que elas colocaram. E os últimos metros, que ela ganhou, gente, numa distância de um corpo da segunda colocada. E ficou assim, pelo menos uns 500 metros, tá?
então ela não podia desacelerar. Ela não pôde desacelerar. Então isso mostra, primeiro, que ela estava muito bem treinada, que é a característica da Simone Biles, lembra que eu falei? Ela tem repertório motor para conseguir levar aquele desafio com certa habilidade, e ela estava com a capacidade mental dela muito bem desenvolvida e preparada para aquilo. Porque você imagina você tá a um corpo do seu adversário, faltam 500 metros para chegar, você já nadou 9.500 metros, falta só 500 metros para você terminar em primeiro. Muitos de nós ali iria se desesperar, iria perder o lugar, muitos de nós ali ia ficar muito nervoso, ia pifar, ia perder a posição, de repente o segundo, o terceiro, o quarto lugar. E ela estava confiante, preparada, focada no que ela tinha que fazer e ela não aliviou. Então percebe que esses dois aspectos que eu falei da Simone Biles também a gente consegue ver claro na Marcela. E eu quero daqui deixar o meu... Primeiro, eu tenho uma admiração muito grande pela Simone Biles. Minha esposa, ela foi ginasta, então a gente aqui acha ela incrível. E a Ana Marcelli, cara, como eu falei, ser atleta no Brasil, gente, não é uma coisa fácil, tá? Como a gente falou aqui. E aí você chegar lá, chegar na Olimpíada já é uma vitória, assim, de vida, tá? E aí você chegar lá e você conseguir fazer o melhor, você conseguir fazer o que você treinou e mesmo assim ter um resultado expressivo, gente, é pra quando esses atletas chegar a gente pegar eles no colo. É isso aí, olha, o que o Fred foi muito legal. A Ana Marcela Cunha, ela sabia que, olha, pelo que eu calculei, pelo que eu treinei, se eu fizer o que eu estou fazendo exatamente agora, pelos próximos 500 metros, eu chego na medalha de ouro. Qual é a possibilidade de isso não acontecer? Se alguém que está atrás de mim for fora do comum, e eu acabei não calculando isso, a pessoa vai ser fora do comum. Como ela liderava a prova, ela só podia contar consigo mesma para ganhar a medalha. Quem estava em segundo, terceiro, quarto lugares para trás, estava contando com o erro dela, né? E isso é legal, né? Então ela realmente precisava contar só consigo mesmo. E aí é isso o que vale a pena a gente pensar. Quantas vezes você fica ligado naquilo que você precisa fazer e tem que manter o foco. Agora, para a gente encerrar o nosso Super Quarta de hoje... Desafio da semana. O nosso desafio da semana não é mandar ninguém nadar 10 quilômetros, né, Greg? Não é. Bom, o desafio da semana, eu acho que assim, se você me perguntar qual que é o primeiro passo pra gente começar a mudar essa situação tão adversa que os atletas no Brasil vivem. Pra mim, o primeiro passo é o povo entender o que um atleta passa. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia, né? E aí é muito fácil cobrar uma posição, uma medalha, se você não sabe o que o atleta passa. Então, o desafio da semana é você pega um desses atletas que você viu, ou de algum esporte que você gosta, e pesquisa na internet sobre a história dele, como que é a situação que ele treina, como que é a situação que ele vive. E não para aí, fala isso para outras pessoas. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Quanto mais pessoas saberem como que é a vida de um atleta, melhor a gente pode estar consciente e cobrar melhores atitudes, né, dos nossos governantes. É isso. É isso aí. E se você puder ajudar um desses atletas, melhor ainda, né? Ótimo. E se não puder, já pode começar a influenciar o seu filho, por exemplo, a ser um atleta um dia, que isso vale muito, muito a pena. Ele pode ser talvez um grande representante do Brasil, um medalhista olímpico um dia. Fred Coach, valeu demais. Brian Gustavo, pessoal da rádio, pessoal do podcast, pessoal que tá na live aqui comigo, valeu, tá bom? Esse episódio vai direto pro podcast, tá bom? Pra vocês ouvirem. E tamo junto até quarta-feira que vem. Valeu!